Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Partidos e movimentos de esquerda no Ocidente morderam a isca já faz tempo. Grande parte, principalmente aqueles que têm voto, têm alguma relevância institucional, passaram a usar o embate entre democracias e autocracias como a referência, o parâmetro dos seus movimentos políticos, dos seus discursos, de suas atuações, das suas avaliações de governo. E aí aquelas coisas todas, né? Batendo palminha para Kamala Harris, para Macron, para Starmer, para Scholz, para o Merz, como se eles fossem de fato a antítese dos movimentos fascistas que existem no mundo. Isso é uma grande tolice e um grave equívoco, gravíssimo equívoco, porque há cada vez mais semelhança entre esses representantes distintos de grupos que têm diferenças no discurso, que têm mais ou menos cuidado com algumas formalidades, mas que defendem a mesmíssima ordem socioeconômica e defendem a mesmíssima desmontagem dos sistemas de garantia de direitos dos trabalhadores, que defendem a mesma abordagem xenófoba quando tratam do problema da migração. Não há diferença. O discurso do Merz é muito parecido com o discurso do Alternativa para a Alemanha. O discurso dos tecnocratas italianos é muito parecido com os irmãos de Itália, né? E o discurso do Starmer é idêntico ao da extrema-direita britânica. Mas é ainda mais grave, porque antes do Merz estava o Scholz, da social-democracia alemã. E era a mesma visão, eram os mesmos conceitos do Merz e do Alternativa para a Alemanha. O Partido Democrata dos Estados Unidos, ele tem um inequívoco histórico de golpes de Estado, de instalação de ditaduras. Não há aí qualquer diferença em relação ao Partido Republicano. Mas o discurso formal é diferente. E esse discurso formal parece ser o que importa para grande parte da esquerda ocidental. Ela própria, cada vez mais sem identidade. Ela própria, mais do que resignada e conformada, tornou-se apoiadora da manutenção das coisas como elas estão, da ordem econômica tal e qual ela está determinada, como se não houvesse alternativa histórica
a esse modelo. Como se não houvesse alternativa histórica. Como se não houvesse a possibilidade, ainda que no campo ideal, de transformações. Isso vale para a Espanha, o senhor Pedro Sánchez, um incendiário na guerra da Ucrânia, mas que tem um discurso mais bonzinho do que o do Podemos, do que o do Vox, assim como Montenegro tem um discurso mais palatável comparado com o do Chega em Portugal. Mas são todos defensores da mesma ordem econômica, do mesmo estado de coisas, da mesma desmontagem dos direitos dos trabalhadores e da divisão internacional do trabalho, da divisão internacional da produção e daquilo que está em jogo no movimento iniciado há muito tempo nos Estados Unidos, acompanhado esse movimento na Europa Ocidental, no Canadá, no Japão, um objetivo geopolítico conceitual em relação à Rússia. Então são todos muito próximos. E exatamente essa visão equivocada, confusa, que perde o norte histórico, que perde qualquer capacidade de elaborar um objetivo de transformação, de construir um movimento de transformação, e que fica nessa água com açúcar do democracia contra autocracia. A xenofobia, aliás, foi um instrumento central na campanha eleitoral em Portugal, um instrumento central de Luís Montenegro, que está reeleito. A coalizão de centro-direita venceu. E a crise permanece, porque ele não consegue maioria no parlamento e tem de fazer uma coalizão. Com quem? Em segundo lugar, aparece o Partido Socialista, que é socialista só no nome, né? Só na marca de fantasia. Tem nada de socialista. E, inclusive, houve a decisão de mudar o comando do Partido Socialista depois desse resultado eleitoral. Porque, embora tenha ficado em segundo, conforme esperado, a diferença para o Chega, ela é mínima. É ínfima. Então, o que se vê em Portugal é o adiamento do agravamento da crise e da inviabilização de qualquer governo que não faça uma coalizão com o Chega ou com o Partido Socialista. Ora, esse movimento liderado hoje pelo Luís Montenegro, que é o AD, Aliança Democrática, que representa ali nos rótulos formais a centro-direita, mas que não tem nada a ver com social-democracia, com estado de bem-estar social, não tem nada a ver com a priorização da dignidade das pessoas. Nada, absolutamente nada. E o Montenegro, ele fez um discurso durante a campanha em que ele tentava se mostrar confiável
para o eleitorado do Chega, ou aquele que, desiludido com esses 50 anos da social-democracia, alternando-se no poder com o Partido Socialista, começava a olhar para o Chega como alternativa. Ele usou o discurso do Chega, de ataque aos imigrantes, de defesa do fechamento de Portugal em si mesmo, e basicamente a ideia de que mesmo os cidadãos que estão legalmente em Portugal não podem ter a mesma condição do nativo. Não pode ter. São cidadãos que devem receber tratamentos diferentes. Portanto, são cidadãos de níveis diferentes de cidadania perante o Estado, na sua relação com o Estado. E não é só isso. O Chega também representa o ataque à frágil social-democracia construída em Portugal depois do salazarismo. E representa, inclusive, um cântico de saudade do salazarismo. E é esse discurso que foi absorvido pela dito centro-direita do Montenegro. Foi eleito sem minoria, ou tenta se manter com apoios eventuais, ou do Partido Socialista ou do Chega, garantindo vitória em votações mesmo sem ter maioria e, portanto, se garantindo na chefia de governo e a manutenção do seu gabinete, ou terá de fazer uma coalizão. Ele tem dito que não fará com o Chega, e também é muito difícil que faça com o Partido Socialista. Há um clima de guerra entre a AD e o Partido Socialista, que é, repito, o Partido Socialista só como marca de fantasia, não tem nada de socialista. Pelo contrário, foi um partido muito utilizado como força contra-revolucionária depois da Revolução dos Cravos. Uma força contra-revolucionária que agrupou-se no Partido Socialista. É uma marca de fantasia. São todos muito parecidos. Mas a AD agora virou uma espécie de reprodutora dos conceitos do Chega, que são os mesmos do Vox, na Espanha, do Fratelli, na Itália, da Alternativa para a Alemanha. Os mesmos. E ainda assim, vem as manchetes, né? Vitória da AD, consegue evitar a chegada da extrema-direita ao poder. Na verdade, tudo se parece com adiamento. Porque se é para fazer o que os caras defendem, se é para defender o que o Chega defende, isso significa, se somarmos a votação da AD com a votação do Chega, mais de 50%. 55% dos eleitores. Então, talvez o Montenegro consiga sobreviver mesmo com um governo minoritário, tendo apoios eventuais. Numa votação ele pode ter apoio do Partido Socialista, noutra votação do Partido do Chega, não é? E a esquerda, inclusive ali uma coligação de autoproclamados comunistas, com uma votação muito pequena, muito pequena. Então, estamos falando aí de 3%, juntando tudo, 6%. É insignificante. Porque também se perdeu. Também abandonou
a teoria do movimento operário, abandonou as bandeiras históricas e ficou sem discurso para os trabalhadores. Agora, nós tivemos, além de Portugal, eleição na Romênia. A Romênia é um caso à parte, né? Houve um golpe na Romênia no ano passado. Essa é a verdade. Houve um golpe na Romênia e o resultado da eleição foi derrubado no tapetão. Derrubado no tapetão porque significou que o resultado foi tido como inaceitável porque teria havido interferência russa. Aquela mesma coisa que o Partido Democrata usou em 2016, né? E isso serviu, então, para que eles justificassem aquele golpe que foi dado e que levou muitos romenos aos protestos, etc. E a questão não é nem o quanto o resultado da eleição era bom ou era ruim quando o Calin Georgescu ganhou a eleição. Acontece que entre posições também xenófobas, canalhas, ele adotou uma posição anti-europeia e contra o apoio da Romênia à Ucrânia, apoio material à Ucrânia. E aí, a União Europeia se levantou contra o cara. Os Estados Unidos se levantaram contra o cara, ainda no governo Biden. E foi dado um golpe. Agora, o prefeito de Bucareste, o Nikos Ordan, foi eleito presidente e uma diferença enorme em relação ao primeiro turno. Porque no primeiro turno, o George Simeon, ele ficou bem à frente, quase o dobro do Nikos Ordan. E agora ele perde por 54-46. Pode ter sido fraudulenta? Pode. Para quem... Num país onde ocorreu um golpe de Estado para que não se confirmasse o resultado das urnas, como aconteceu na Romênia no ano passado, não se descarta uma eleição fraudulenta. Mas é o resultado da eleição, é o que está confirmado. E aí a pergunta, o que muda? E aí vem as manchetes, né? O centro-direita, portanto democrata, venceu o fascista. Mas são posições muito parecidas, com exceção da questão ucraniana, que não é o divisor ideológico de águas, né? Mas a posição em relação à ordem socioeconômica na Romênia, a devastação do que restou dos direitos dos trabalhadores na Romênia, tudo isso é consensual entre a dita centro-direita e a extrema-direita. Apostam no mesmo caminho socioeconômico. Apostam no mesmo movimento comandado de muito longe pelo grande capital internacional, que é a desmontagem desses direitos dos trabalhadores, dos aposentados. Só que um tem um discurso abertamente populista e o outro é o europeizante, é o amigo de Bruxelas, né? É o cara que tinha torcido a seu favor do Macron, do Merz, do Pedro Sanches, do Starmer, que, aliás, está doido para voltar para a União Europeia. E, no entanto, a confusão permanece. Nikos Ordan é o defensor da democracia na Romênia? Não! O que é a democracia?
O que é a democracia? Quando ela está baseada na opressão, na exploração, na restrição de direitos a uma minoria ínfima da sociedade. É isso. Esse é o modelo democrático do senhor Nico Jordan. E seria diferente com Simeon? Não, não seria. Essa é a grande crise europeia. A alternativa desapareceu. Há um movimento de desmontagem do Estado de bem-estar social. Há um movimento de desmontagem, mais do que isso, de destruição da ideia de Estado de bem-estar social e de social-democracia. A imposição de um consenso de que só pode haver uma ordem econômica neoliberal fincada, ancorada exatamente nessa desmontagem, nessa destruição de direitos. A Previdência é um problema? Acabemos com a Previdência. É o que dizíamos há pouco. Pô, os caras aqui no Brasil, quando aumentam a taxa de juros e reduzem a arrecadação previdenciária, aumentam a demanda por recursos públicos, no seguro-desemprego, no Bolsa Família, nos auxílios sociais e programas sociais vários. Aumentam a dívida pública e oprimem a atividade produtiva e reduzem extraordinariamente a disposição do capital de ir para a produção, atraindo-o para o rentismo. Aí, quando todas essas consequências são apontadas, o Galípolo não vai falar isso. Mas a teoria que embasa tudo isso é mesmo, né? Vai diminuir a arrecadação da Previdência, né? É mesmo, né? Haverá mais demanda por programas sociais. Sabe qual é a solução? Eles dizem. Vamos privatizar a relação previdenciária. Vamos tirá-la do Estado. Que cada um cuide da sua aposentadoria, faça capitalização, faça uma poupança pessoal. Se não tiver recurso para isso, e se não puder, pelas circunstâncias da vida, reservar uma quantia pequena ali, mês após mês, para esse fim, que se dane. E quanto aos programas sociais, haverá mais demanda, isso é um problema, que acabem. Que acabem, são nocivos. Essa é a ideia. E essa é a ideia que vai arrastando para o abismo toda uma construção do pós-guerra, do estado de bem-estar social, do colchão de proteção social. E é bom lembrar, nada disso é presentinho, é paternalismo. Não, é o reconhecimento de que é preciso, em alguma medida, reduzir a alienação dos trabalhadores em relação ao produto do seu trabalho. É um direito nesse sentido. Não é porque o Estado é bonzinho e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Coisa nenhuma. São estados burgueses, comandados pela burguesia, que entendeu que era o momento histórico de fazer aquilo, de devolver uma parte do que os trabalhadores têm direito. Só que agora, essa necessidade desapareceu e isso está sendo desmontado. E todas essas forças políticas representam esse movimento de destruição. Então fica nessa, que legal,
ganhou o cara de centro-direita, que vai fazer a mesmíssima coisa do outro, só que com um discurso menos bárbaro, mas com o mesmo bárbaro resultado para os trabalhadores, com o mesmo bárbaro resultado para os imigrantes, com o mesmo bárbaro resultado para a sociedade romena, portuguesa e polonesa. A Polônia vai para o segundo turno. A Polônia vai para o segundo turno e o discurso é o mesmo. O prefeito de Varsóvia, o Tsarkovski, ele é pró-Europa. Ele não tem esse discurso bárbaro do Navrok. O Navrok é o cara a ser derrotado. Olhem o que está sendo feito na Polônia. A Polônia, ela não apenas virou, com o Donald Tusk, não apenas virou uma cumpridora de ordens dos Estados Unidos e das potências europeias em relação à guerra na Ucrânia, financiando, armando, mandando militares, inclusive, para solo ucraniano, como, em nome da ordem econômica europeia, ele é mais um a agredir os direitos dos trabalhadores poloneses. E olha que os trabalhadores poloneses são muito bem organizados. Muito bem organizados. Eles trabalham coletivamente com muita frequência. Isso é histórico. E não começou com solidariedade, não. Isso vem de muito antes. Mas é avassalador. Não há onde se proteger. Não há o que fazer, não há força política capaz de enfrentar essa destruição de direitos. E qualquer um dos dois candidatos, eles vão disputar o segundo turno, um gosta do Trump, o outro gosta do Macron. Pois é. É a mesma coisa. É o mesmo processo. A ordem econômica está dada. Nenhum dos dois candidatos, nenhum dos dois partidos e os outros partidos que concorreram contestam essa ordem. É como se fosse algo estático, dado desde o início, desde Adão, imutável. Uma ordem fundada na opressão, na exploração e na ideia de que é preciso manter os trabalhadores ocupados exclusivamente com a sobrevivência, incapazes de qualquer outra reivindicação que não seja sobreviver. Isso é Navrok. Basta ver que antes o partido dele estava no poder e era a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. E isso é Tsarkovski, como pode-se ver com Donald Tusk. Nada muda. Então essas eleições em países que não são potências, né? Portugal, Romênia, Polônia, mas elas expressam, manifestam, o que também temos visto e vimos há pouco na Alemanha. O MERS. O MERS só não está na alternativa para a Alemanha por circunstância. É um sujeito do setor financeiro. Mas antes dele estava lá um social-democrata. O partido que mais traiu a sua história. E era a mesma coisa. As alternativas sumiram. E estas eleições expressaram essa crise mais do que ideológica, essa crise de valores
na Europa e no Ocidente de maneira geral, meu caro Ronald Mendes.